Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Valdecir de Paula e nós vamos a um momento de reflexão na palavra de Deus. Eu quero convidar você para nós estarmos numa série de ministrações a respeito dos nomes de Deus. Vamos fazer reflexões rápidas, objetivas e sucintas, onde vamos estar aprendendo sobre alguns dos nomes que temos de Deus nas Escrituras que revelam a grandeza, o poder, a majestade e o cuidado que Deus tem em favor do seu povo. É importante a gente considerar, logo na introdução desta reflexão, que quando a Bíblia faz menção de Deus, é importante a gente ter em mente sobre esta necessidade de conhecermos Deus. O escritor e profeta nas Escrituras Sagradas, por nome de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele deixou muito claro que o povo, às vezes, inclusive o povo de Deus, é destruído por falta de conhecimento. O mesmo profeta, um pouco mais adiante, no capítulo 6, versículo 3, ele declarou sobre a necessidade de nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela simplesmente declara a existência de Deus. Você não vê a Bíblia se preocupando em mostrar algum argumento para estar comprovando a existência de Deus. Ela simplesmente declara que Ele existe e isto é um fato. Quando você observa, por exemplo, o Salmo de número 19, no verso 1, você pode perceber que o Senhor Deus, ele se revela através da obra da criação. Quando você vê, então, as galáxias, os planetas, o universo, você percebe e pode dizer, como disse o salmista, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Você também pode conhecer Deus através da palavra escrita. Um exemplo, o Êxodo, capítulo de número 20, nós vemos que Deus se revela através dos mandamentos, das tábuas da lei, e posteriormente nós vamos ver Deus utilizando-se de profetas, de homens cheios do Espírito que falaram a palavra de Deus, até chegarmos no Evangelho descrito por João, e nós vamos perceber nos primeiros versículos de João, capítulo 1, a Escritura dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Interessante que o texto sagrado vai nos afirmar que todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí você olha para João capítulo 1, versículo 14, você vai ver a Bíblia dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então nós podemos afirmar, e com muita convicção eu afirmo isto, que a maior revelação de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Contudo, nós vamos estar aqui abordando um conhecimento de Deus através dos seus nomes. Antes ainda de dizer acerca de alguns dos nomes de Deus, eu gostaria de deixar claro que Deus é um ser que se auto-revela. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 11, versículo de número 27, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e o texto sagrado vai dizer que ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essas são palavras do Senhor Jesus.
João, no capítulo 1, versículo de número 18, ele disse que ninguém nunca viu Deus. E, contudo, Deus, através de Cristo, ou seja, o Deus unigênito, ele está ao lado do Pai e é ele quem o revelou. Por isso, vale a pena nós repetirmos o que disse há pouco, que a maior revelação de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar isto bem claro, porque se você conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você vai conhecer a pessoa de Deus. Mas vamos pensar em alguns dos nomes de Deus. Eu gostaria de estar trabalhando alguns nomes que nós encontramos no Antigo Testamento e posteriormente nomes que encontramos no Novo Testamento. Vamos fazer isto pausadamente e de uma maneira inteligente para que você aproveite bem o conteúdo destas reflexões. Vamos pensar inicialmente quando nós temos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 19 e 20, na obra da criação, nós vamos perceber que Deus, ele orienta a Adão a estar dando nome a todos os animais que Deus havia criado. Por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus deu esta orientação a Adão? Porque havia uma necessidade de identificação a todos os animais. É exatamente isto que o Senhor Deus havia feito com o próprio Adão. Quando você observa o nome Adão nas Escrituras, você vai perceber que no texto original do hebraico, a palavra Adamá, ela é uma palavra que vem da terra, exatamente da onde Deus fez o ser humano. Você lê Gênesis 2 e 7 e você vê que Deus formou o homem do pó da terra. Por isso, então, o primeiro homem criado por Deus recebeu o nome de Adão. Com isto, quero lembrar você que as palavras, e em especial os nomes, identificam pessoas. Sim, o nome identifica o seu possuidor. Os nomes identificam pessoas, identificam animais, identificam coisas, identificam atos, identificam sentimentos, identificam fatos. Enfim, eu poderia estar aqui falando acerca de uma série de coisas que podemos identificar através de um nome. Então, quando você vê a Bíblia falando sobre alguns nomes de Deus, é porque Deus se utiliza de nomes para estar se auto-revelando ou se revelando ao ser humano. E quando você vê os nomes de Deus nas Escrituras, entenda que os nomes de Deus revelam a personalidade e também revelam o caráter de Deus. Cada nome de Deus nas Escrituras, é importante a gente entender que ele vai revelar um aspecto maravilhoso do nosso Deus. Vai trazer uma revelação da natureza de Deus. O nome de Deus, ele é capaz de ajudar você, auxiliar você nos momentos dos seus mais profundos anseios, bem como também os nomes de Deus nas Escrituras. Você vai poder perceber que eles vão trazer conforto ao teu coração em tempos de tribulação. Você vai perceber também que os nomes de Deus nas Escrituras, eles vão incentivar você a uma adoração mais consciente. Veja aqui então o Salmo de número 8, versículo de número 1, o que a Bíblia nos diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória
sobre os céus. Você percebe que aqui o poeta está fazendo uma declaração acerca da grandiosidade, da magnificência do nome de Deus em toda a terra. Veja bem, quando você olha Provérbios capítulo de número 18, eu disse há pouco que o nome de Deus nos ajuda nos nossos profundos anseios, conforta a gente em tribulações e nos auxilia numa adoração mais consciente de quem é Deus. Pense comigo em Provérbios capítulo 18 e o verso de número 10. O sábio escreveu dizendo que torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ele e está seguro. Veja que esse texto está fazendo uma afirmativa que no nome do Senhor nós encontramos abrigo, encontramos proteção, encontramos segurança. Se você olhar o Salmo de número 124, no verso de número 8, você vai ver algo muito semelhante. O poeta escreveu neste verso dizendo que o nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quer ver um outro exemplo? O Salmo de número 20, verso 1. Neste poema, Davi vai dizer, enquanto ele está num momento de guerra, de batalha e de conflito, olha o que Davi vai dizer. Davi diz, o nome do Deus de Jacó te proteja. Eu vou destacar esta frase, mas o verso, Davi está dizendo que no dia da angústia, no dia da batalha, no dia da peleja, o Senhor é aquele que vai nos ouvir. O Senhor te ouça no dia da angústia e o nome do Deus de Jacó te proteja. Então veja que Davi está deixando claro que a nossa proteção, a nossa segurança, o nosso livramento está no nome do Senhor. Então eu gostaria de chamar você para uma série de ministrações, onde eu quero trabalhar um pouco sobre os nomes primários de Deus, ou seja, os nomes simples de Deus, como por exemplo, vamos trabalhar o nome Elohim. Vamos ver alguns versos, alguns versículos nas Escrituras, onde a Bíblia nos apresenta este Deus Criador, este Deus poderoso, este Deus que tem todas as coisas no seu controle, esse Deus que além de Criador é o sustentador do universo. Vamos também trabalhar o nome de Iavé, o nome que Deus eu diria assim, que ele é o mais conhecido, ele se revela, o nome que Deus mais se compraz em ser conhecido nas Escrituras. Vamos trabalhar também o nome de Adonai, Deus como Senhor. Vamos trabalhar alguns dos textos bíblicos onde Deus se revela como Senhor, como aquele que manda, aquele que comanda, aquele que governa, aquele que de fato tem e exerce autoridade sobre a terra. E vamos trabalhar também sobre o nome El Shaddai. Óbvio que a gente também vai ver de uma maneira paralela esses nomes, como eles são identificados nas páginas do Novo Testamento, e vamos extrair algumas lições. Aí eu gostaria de também estar trabalhando alguns dos nomes compostos de Deus para nós juntos sermos abençoados. Por isso, eu quero que você não perca o nosso próximo encontro, porque nós vamos estar trabalhando sobre o nome de Deus Elohim. E aí eu tenho certeza que muito você vai ser edificado com a porção que vamos receber da palavra de Deus. Você quer orar comigo? Vamos invocar o nome de Deus, lembrando que há um memorial para aqueles que se lembram do seu nome, diz Malaquias 3:16.
Estamos em um momento de crise, de dificuldades em todo o Brasil, e a Bíblia diz no segundo livro das Crônicas que o povo que chama pelo nome de Deus vai ser atendido por Deus se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Vamos então conversar com Deus nesta hora. Querido Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de poder refletir na Tua Palavra, meditar com os meus irmãos e minhas irmãs. E eu quero que esta mensagem, Senhor, traga edificação, a fé de todos aqueles que estão a escutar a mesma, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que o nome do Senhor venha produzir milagres, trazer cura, trazer libertação, trazer provisão, trazer restauração, trazer livramento e, acima de tudo, salvação, porque o nome do Senhor é o único nome poderoso para salvar. Portanto, alcance este coração e abençoe esta vida de um modo muito especial. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, e espero você para um próximo encontro onde vamos falar sobre Deus Elohim. Deus te abençoe em nome de Jesus.